Meus queridos pacientes, falaremos hoje da relação existente entre coração e a pandemia da Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma doença é considerada pandêmica quando ela atinge todo o mundo, ou seja, quando ocorre uma disseminação em vários continentes de forma sustentada de pessoa a pessoa. A pandemia da Covid-19 é causada por um novo coronavírus chamado SARS-CoV-2, que também é o responsável pela síndrome respiratória aguda grave. A principal característica da Covid-19, ou o quadro clínico da Covid-19, é a presença de febre maior ou igual a 37,8 graus, tosse, falta de ar, dor muscular e fadiga muscular, sintomas respiratórios superiores como congestão nasal, dor de garganta, sintomas gastrointestinais como a diarreia. Importante também dizer que a febre ela pode estar ausente em um grupo especial de pacientes, sobretudo nas crianças, nos idosos, nos pacientes imunocomprometidos, ou seja, portadores de HIV, por exemplo, ou que fazem uso de medicamentos imunossupressores, e naqueles pacientes que têm o hábito de usar diariamente a dipirona e o paracetamol. Do ponto de vista prático, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: imaginem que 100 pessoas foram infectadas pelo SARS-CoV-2. Dessas 100, 80 pessoas ficarão assintomáticas ou terão sintomas leves a moderados e não necessitarão de internamento hospitalar. Porém, 20 pessoas evoluirão com sintomas graves, e aí seria a febre, a falta de ar, a tosse, e vão necessitar de hospitalização. Dessas 20, 15 pessoas ficarão internadas em enfermarias e 5 pessoas evoluirão com sintomas mais críticos, ou seja, uma falta de ar mais intensa, e necessitarão de cuidados de terapia intensiva, ou seja, precisarão ir para a UTI. O vírus SARS-CoV-2 danifica o coração através de 4 mecanismos principais. O primeiro, pela ação direta do vírus no músculo cardíaco, promovendo uma inflamação desse músculo que a gente chama de miocardite. O segundo mecanismo é através de uma isquemia relativa, que pode levar à angina do peito e, numa forma mais grave, ao infarto agudo do miocárdio, sem que esse paciente tenha necessariamente uma artéria coronariana entupida por placas de colesterol. Isso se dá porque, como em toda infecção no corpo, ocorre um aumento do metabolismo do corpo. Ou seja, esse aumento do metabolismo faz com que esse coração tenha uma isquemia relativa. Esse é o segundo mecanismo de dano do vírus no coração. O terceiro é o que se chama hoje de tempestade inflamatória, ou seja, uma inflamação sistêmica que se dá através da liberação de várias toxinas e interleucinas, e como o próprio nome está dizendo, por ser sistêmica, também inflama o coração. O quarto mecanismo seria a formação de trombos, a trombogênese, que pode ser tanto nas grandes artérias, nas artérias coronarianas, como na pequena vasculatura do miocárdio, que também origina-se das artérias coronarianas, e essa trombogênese, essa formação de trombo, também é a quarta forma de lesionar o coração. A pergunta é: diante da pandemia da Covid-19, quais são os pacientes que devem vir ao consultório? Então, são 2 perfis de pacientes que precisam vir ao consultório mesmo diante da pandemia. Primeiro perfil são aqueles pacientes que têm doenças cardiovasculares pré-existentes ou fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, os pacientes de idade avançada, idade igual ou superior a 65 anos de idade, pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm entupimento da artéria coronariana, que têm coração crescido, que têm arritmia, que têm pneumopatia, ou seja, pacientes tanto portadores de bronquite quanto de enfisema pulmonar, que são os pacientes que a gente chama portadores de DPOC, pacientes obesos, pacientes diabéticos. Até porque
observou-se até o momento que esse grupo de pacientes ele tem um risco de morte 3 vezes maior do que quem não tem esses fatores de risco.